Teu vizinho entrou na tua casa enquanto tu não tava. Filha, aconteceu uma coisa naquele momento que tu saiu rapidinho. E eu quero que tu preste muita atenção no que eu vou te contar. Porque o que eu vou mostrar não é só uma história. É um aviso, uma revelação que vai abrir teus olhos para tudo que estava rolando bem do teu lado e tu nem desconfiava. Enquanto tu estava longe, rolou algo que tu não percebeu. E eu estava lá, observando cada passo, vendo cada detalhe, ouvindo cada barulho. Eu, teu Senhor Deus, vi tudo lá. E é por isso que tô te ligando agora. Tem uma coisa que você precisa saber, filho, filha. E eu quero que você me escute até o fim. Porque o que eu vou te contar vai abrir seus olhos como nunca antes. Você acha que foi um dia normal, mas não foi? Você pensa que nada aconteceu, mas na real, tudo estava se mexendo. E antes que você fique com medo, já te aviso, eu não deixei nada chegar até você. Eu controlei tudo, mas preciso te contar do meu jeito, para você entender o quanto minha presença é importante, como eu cuido de você e o quanto eu sou forte. Filho, naquele momento você saiu correndo, todo apressado, nervoso, talvez atrasado. Talvez nem lembrando direito se tinha trancado todas as portas direitinho. E aí, no meio da sua distração, aquele vizinho chegou na sua casa, parou no portão, olhou, esperou. Ele não bateu nem avisou, só ficou observando, tentando entender se tinha alguém em casa ou não. Mas eu vi, tô te dizendo, eu vi antes mesmo dele chegar. Vi a intenção dele, os passos, o olhar, e nada passou despercebido. Para mim, eu estava olhando e continuei observando. Você estava longe, ocupado, mas eu fiquei. E não só fiquei, eu agi. Se você acha que eu tô de olho mesmo quando você não vê, escreve 444 nos comentários. Quero que você sinta o peso dessas palavras, porque isso não é só uma história que eu tô contando. Eu podia ter passado direto, mas escolhi avisar você, mostrar o quanto estão cuidando de você, mesmo quando você nem presta atenção, porque tem momentos que a vida parece simples demais. E é justamente nessas horas que eu começo a agir mais fundo. Filho, filha, enquanto lá fora o tempo seguia seu rumo, aqui dentro algo acontecia. Tinha som, tinha toque, teve tentativa, mas mesmo assim tudo ficou no lugar. Você não viu isso, mas eu vi cada detalhe. E vou te dizer, tem coisas que só eu sei. Tem movimentos que só eu sinto. Tem tentativas que só eu pego. E esse foi um desses dias. Eu estava lá e vi um momento que mudou o rumo de algo maior. E agora te conto para você saber, nada passa despercebido por mim. Você não foi descuidado, só confiou. E você seguiu seu caminho. E essa confiança, mesmo sem perceber, foi a sementinha que virou a proteção da sua casa. Tem olho que nunca dorme, tem mão que nunca cansa, tem coração que nunca vai embora. E esse coração é o meu. Eu vi tudo, mas deixei parecer que estava tudo bem, para você aprender a descansar em mim. Mas agora chegou a hora de te contar. O que rolou naquele momento foi mais do que uma visita indesejada. Foi um teste, um movimento silencioso tentando te derrubar. Calma. Mas eu não consegui. Sabe por quê? Porque antes mesmo de você sair, eu já tinha colocado limites. Já tinha deixado meu sinal na sua casa. E quem ousar ultrapassar, os vai topar com algo que não esperava.
Se você acha que eu coloco limites que ninguém ultrapassa, escreve nos comentários: selo de Deus na minha casa. Enquanto você vivia seu dia normal, eu te observava com satisfação, com carinho. Eu sabia que você ia resolver suas coisas e sair tranquilo. E eu também sabia o que ia acontecer depois. Mas isso não rolou. Coincidência? Fui eu quem te afastou por um tempo. Fui eu quem deixou algo mexer ao redor, porque depois queria mostrar o quanto eu acompanho tudo que te cerca. Nada é por acaso quando eu decido mostrar algo. Até o que parece simples, eu planejo com um propósito, e aquele momento foi consciente. Então, grava bem o que eu tô dizendo agora. Tem gente que passaria por tudo isso e nem perceberia que algo rolou. Mas contigo é diferente, porque você é o escolhido. Você é o alvo. Do meu ponto de vista, tem coisas que só revelo para quem eu realmente amo. Você acha que só me encontra na oração, nos momentos de adoração. Mas eu também estou presente no dia a dia, naquele café esquecido, nos portões trancados às pressas, na pressa de voltar para casa. Eu estou em cada segundo. E é por isso que deixei aquele dia gravado na minha memória divina, para hoje te dizer: eu vi, eu sei, eu estive lá. Agora é hora de olhar para trás e entender que eu nunca te deixei sozinho. E quando você ficar com medo, guarda isso na cabeça. Mesmo quando você vai embora e deixa coisas para trás, eu fico. Mesmo quando você não tá por perto, eu tô aqui. Mesmo quando você esquece, eu lembro. Porque eu sou o Senhor que cuida de você, até das coisinhas que você nem percebe. Eu sou quem vê antes, age antes e protege antes de qualquer coisa ruim aparecer. Tô te falando isso hoje para que seu coração aprenda a confiar. Não é só porque eu cuido de você, mas porque quero que você saiba, você é importante para mim. Tem coisas que só revelo para quem tá do meu lado. Escuta aqui com atenção, tá? Então escuta com o coração. Quando você foi embora, sua casa ficou em silêncio, como sempre acontece quando o dono não está. Mas esse silêncio não era vazio. Eu cuidava de cada cantinho. Cada porta estava sob minha vigilância. Eu acompanhava cada detalhe da sua ausência. Mesmo assim, ele apareceu pela segunda vez. Você ainda não sabia, mas tinha um olhar insistente, curioso, quase atrevido, que ficava rondando por aí. Ele não pedia licença, não se anunciava, só chegava e olhava. Ele olhava ao redor, observava o que podia ver. E aqui quero chamar tua atenção, porque enquanto você seguia teu caminho sem desconfiar de nada, eu já estava agindo de novo. Já te disse isso antes e repito agora: nada acontece sem que eu veja primeiro. Não é sorte nem coincidência, é uma observação divina. Quero que você imagine por um instante, filha ou filho, aquele momento em que eu vi algo se mexendo na tua porta, como se estivesse procurando algo. E eu fiquei ali, quieto, só observando, não porque eu era impotente, mas porque às vezes meu silêncio fala mais do que minhas palavras. Às vezes eu deixo certas coisas chegarem perto só para te mostrar o quanto você estava protegido. Você nem imagina a quantidade de coisa que fica invisível para você. Quantas intenções você nem percebe. Mas eu vejo tudo, sinto tudo, controlo tudo. Se você acredita que eu mexo com o que é invisível e sei o que seus olhos não alcançam, escreve aí nos comentários. Deus sabe de tudo. Quando cheguei mais perto para olhar,
entendi o que aquele visitante estava procurando com o olhar. Não era só curiosidade, tinha algo a mais ali. Naquele momento, quando você estava só indo cuidar das suas coisas, distraído, aquele olhar percorreu toda a sua casa procurando algo que eu não deixei ele achar. Teve toque, teve busca, teve tentativa, mas também teve barreira, limite e uma mão firme que parou tudo. E eu te pergunto, filho, filha, quantas vezes eu fiz isso e você nem percebeu? Quantas vezes você saiu e voltou tranquilo? Porque eu sempre estive ali, te protegendo, e naquele dia não foi diferente. Você acha que eu não vejo o que estão falando? O que estão cochichando? O que estão planejando? As pessoas que estão ao seu redor? Eu vejo isso, analiso, decido onde colocar o limite, até onde elas podem chegar. E naquele momento digo, para, não passa daqui. Esse olhar não vai ultrapassar a linha. Essa mão não vai tocar no que é meu. Você está protegido pela minha presença, que nem precisa ser vista para funcionar. E quero que você entenda, o cuidado de Deus nem sempre é barulhento, não é trovão nem relâmpago. Às vezes é só um detalhe, uma porta fechada, um atraso inesperado, um pequeno incômodo que não consegui voltar antes. Tudo isso foi por minha causa, porque eu sabia o que estavam planejando lá. Eu vi e, sem dizer uma palavra, parei quem não deveria estar lá. Se você acha que eu paro o mal antes que ele chegue até você, comenta aí. O Senhor vai na minha frente. Filha, filho, enquanto você vivia seu dia, eu controlava o invisível, segurava o que podia virar um caos e transformava em paz. O que parecia coincidência era obra do céu. O que parecia inofensivo fazia sentido. E esse sentido era um só: provar para você que está sob o meu controle. Eu não te avisei antes porque quero que você aprenda a confiar, mesmo sem entender por que as coisas acontecem. Teve barulho que parou antes de te assustar. Teve intenção que desmoronou antes de começar. E agora eu te explico. O que você achava que era um dia comum, na verdade foi um dia de libertação. Você nem percebeu. Mas o perigo estava perto e eu o neutralizei. Eu te amo tanto que te protejo, até a menor coisa, até aquilo que você acha que não tem importância. E quando eu te digo isso agora, não quero te deixar com medo. Pelo contrário, quero fortalecer sua confiança. Você precisa saber que existe um Deus que cuida daquilo que é seu, especialmente quando você mesmo não consegue proteger. E Ele não vai te deixar no escuro sobre o que está fazendo. Tem uma luta constante rolando entre o que tenta tirar sua paz e o que eu já organizei para seu benefício. Enquanto você ria, fazia suas coisas, talvez conversasse com alguém e nem desconfiava que algo estava chegando perto da sua casa. Eu estava te observando. Eu estava assistindo e sorrindo de boa, porque sabia que nada ia te atingir. Pode ter certeza. Quando eu entro no quarto, tudo que não é meu sai voando na hora. Por isso quem entrou foi embora rapidinho, sem entender o que sentiu, sem sacar o motivo daquela confusão. Ele achava que eu estava tramando alguma coisa, mas eu só estava colocando limites. E faço isso até hoje, como fazia naquela época. Você já parou para pensar quantas situações você acha que são só coincidência? Mas na real são mensagens de cima, e você nem imagina. Só que toda vez que algo demora, quando uma porta se fechou, o telefone te distraiu,
Poderia ter sido eu mudando o rumo dos minutos para proteger o fluxo da tua vida, porque eu sou Deus que age nos detalhes, sem barulho nem ostentação. Eu cuido do teu dia a dia, e se eu quisesse, te mostraria quantas vezes eu te salvei ao longo desses anos. Você cairia de joelhos de tanta gratidão. Filha, agora vou te contar a verdade daquele dia em que você saiu e deixou a casa em silêncio. Quem chegou, quem circulava e tentou entrar, não era quem parecia ser. Só um vizinho curioso. Não alguém comum da rua, nem algo que teus olhos pudessem enxergar. Ele representava o inimigo da tua alma, aquele que se aproxima sorrateiro procurando uma chance quando acha que ninguém tá olhando. Ele teve a coragem de chegar na tua casa porque queria achar uma brecha, queria ver as rachaduras, queria entender se tu estava distraído, confuso ou vulnerável. Mas vou te dizer, filho, filha, ele não achou nada, porque o que vive em ti é mais forte que tudo nesse mundo. Quando ele chegou, sentiu a força da minha presença. Quando olhou para dentro, percebeu que não estava vazio, mas cheio da minha glória. Quando tentou tocar, sentiu o peso da minha mão e recuou, porque eu coloco limites invisíveis entre os meus e o mal. Por isso te falei antes, quem vem de visita não mexe no que é meu. Olha, mas não atravessa a linha. Vê, mas não consegue tocar. Isso é proteção espiritual. É um cuidado que pouca gente entende, mas meus filhos sentem todo dia. Se você acredita, eu estou colocando muros espirituais ao seu redor, e o inimigo não pode atravessar. Luz, escreve nos comentários: estou cercado por Deus. Agora você precisa entender algo importante. A casa que ele tentou invadir é o seu coração. É a sua vida interior, seus pensamentos, fé, sentimentos, sonhos, sua proximidade comigo. E quando você deixa de cuidar do seu estado espiritual, nem que seja por um instante, o inimigo tenta entrar, ver se tem alguma brecha, rachadura, oração esquecida, alguma coisa. Deixei passar na vigilância. Ele sempre tenta chegar perto das portas do coração. Mas eu, o Senhor, vigio dia e noite. E no dia em que você achou que ele tinha ido longe demais, eu te mostrei que você tem uma marca, um selo, que não deixa ele tocar no que é meu. Ele chegou perto e viu algo que o deixou desconcertado. A presença do meu espírito, a luz que está dentro de você, não dá para falsificar. Não dá para imitar. A luz que vem de mim fez ele recuar. Ficou confuso, entendeu que tem lugares onde ele não pode entrar. Filho meu, filha minha, é assim. O inimigo ainda tenta, mas cada passo dele é em vão. Eu já consagrei tua casa com meu sangue. Tu já selaste tua vida com meu espírito. Por isso nenhuma prova vai encontrar vazio. Ele pode tentar, pode sondar, mas só vai achar louvores e orações. Quando achou que podia te testar, encontrou adoração. Quando quis entender teu íntimo, viu uma fé inquebrável. Essa é a vitória de quem me pertence. E eu te mostro essa revelação porque quero que entendas como é importante estar cheio de mim. Presença. O que mantém o inimigo longe não são muros de pedra nem castelos humanos. É a minha presença, que te envolve como fogo. Eu nunca te abandonei e quero que você não se afaste de mim, mesmo quando o mundo te distrai. Se você acredita que a presença de Deus é o melhor escudo contra o inimigo, escreva nos comentários: a presença me protege. E vou te dizer mais: o inimigo não suporta a santidade. Ele queria encontrar em você dúvidas na fé. Encontrou oração. Queria ver confusão.
Viu paz, queria ver medo. Viu, confiei. Queria encontrar mágoa, mas vi perdão. E quando percebi que dentro de você está limpo, cheio da minha luz, recuei. Ele não foge por pena. Ele foge da impotência diante de quem eu sou em você. Ao seu redor, coloquei anjos que vigiam, protegem, veem o que seus olhos não conseguem enxergar. E naquele dia, eles tomaram seus lugares. Quando o inimigo quis passar, foi impedido. Sua casa, sua essência interior, seu coração, terra sagrada, abençoada pela minha presença. E eu quero que você lembre disso quando ele chegar. Não entre em pânico quando o ataque começar. Quando a frente aparecer, não fique perdido. Porque o mesmo Deus que naquele dia afastou o inimigo é o mesmo que hoje te cerca com força e poder. Não tenha medo das tentativas, pois você já está protegido. Filho, filha, lembra disso. O inimigo sempre vai tentar te vigiar, mas nunca vai te pegar. Ele pode assustar com barulhos e coincidências, mas nenhuma arma vai vencer. Porque eu, o Senhor, sou o dono da sua casa e do seu coração. Eu sou seu verdadeiro protetor. Eu prometi que não ia te abandonar, e não abandonei. Para você, foi só mais um dia, mas pro inferno foi uma derrota. Para você, foi rotina, mas pro reino espiritual foi uma vitória. Eu coloco meus anjos para proteger quem me ama, e eles cuidam para afastar todo o mal. Nada do que o inimigo tentou fazer naquele momento conseguiu quebrar a proteção que eu já tinha colocado. Quero que você repita para si mesmo: minha casa é do Senhor, meu coração é do Senhor, minha vida é do Senhor. E todo mal que tentar chegar vai ouvir isso. As palavras vão ecoar e recuar. Filho, filha, agora que te contei o que realmente aconteceu, quero te ajudar a entender essa história mais a fundo, para que não fique nenhuma pontinha de dúvida no teu coração. Naquele dia, não foi um acidente, nem algo sem sentido. Eu deixei o inimigo chegar perto da tua casa para mostrar o quanto tua fortaleza interior é forte. Ele achava que ia achar pontos fracos, mas esbarrou em muros espirituais. Esperava ver confusão, mas viu foco. Imaginava encontrar medo, mas viu uma fé firme e luz constante. Olha, filhão, filhinha, isso não é por acaso. É um sinal de quem vive à minha sombra, de quem tem o Espírito Santo dentro de si. Agora escuta com atenção. Quando o inimigo fugiu ao ver o que tem dentro de você, ele não fugiu de você, mas de mim. Porque essa luz que ele teme não é a sua aparência, é a minha presença. Por isso, ao invés de ter medo dos dias difíceis, eu quero que você se alegre nos dias normais. Eles estão cheios do meu cuidado. Nos seus trabalhos e preocupações, no serviço, nas orações simples, nas pequenas coisas. Pequenininho, tô aqui. Eu te protejo, mesmo quando você nem percebe. Eu te protejo, mesmo quando você não pede. Sua lealdade me toca. Sua fé me respeita. E seu coração te dá um poder que o inimigo não aguenta. Se você acredita que a presença de Deus vive em você e que o inimigo não suporta essa luz, escreve nos comentários: o Espírito Santo vive em mim. Você já passou por muita coisa e algumas marcaram, mas eu sempre usei tudo isso para te fortalecer. A guerra não é contra carne e sangue, é contra forças espirituais. E você entendeu isso? Percebeu no seu dia a dia quando te mostrei esse episódio?
O que você viveu foi um lembrete. Você tem um dono, tem um protetor, tem um Deus que não dorme. Nada do que é seu sai do meu cuidado. Pode vir tempestade, pode o povo falar, pode a situação parecer uma ameaça, você está protegido. Sua casa, ou seja, seu coração está cheio da minha luz e você não vai vacilar. Você não vai deixar o medo tomar o lugar da fé, porque agora você sabe, toda vez que o inimigo te olha torto, tenta entrar na tua vida, mas dá de cara com o Espírito Santo, e isso o para. Ele pode voltar, tentar de novo, ficar de olho de longe, mas sempre vai trombar na mesma barreira. Eu, o Senhor, moro em você e digo: quando o inimigo te encara, ele não vê fraqueza, ele vê o selo da promessa, o sinal da vitória, a cicatriz do sacrifício que te libertou, o sangue derramado pela tua vida. Então não tenha vergonha da tua fé. Se segura firme, mesmo que riam de você. Não duvide. Você foi escolhido para ser testemunha de Deus, que age na surdina. É isso que eu quero que você transmita. Sua história não é só sobre libertação, é sobre propósito. Eu te guardei para que você fosse luz para os outros. Lembra do que eu te contei? Quem veio investigar se perdeu por causa da minha luz. E essa mesma luz agora tem que acender o coração da galera. Conta o que eu fiz. Testemunha o meu poder. Diz que o inimigo tentou, mas não conseguiu, porque nada atinge quem está cheio do Espírito Santo. Se você acredita que Deus usa seu testemunho para despertar outras vidas, escreve nos comentários. Minha vida é um testemunho vivo. Filho, filha, o inimigo fugiu, mas eu fiquei. E toda vez que você ora, lê minha palavra ou simplesmente me reconhece no seu dia, você fortalece as paredes da sua casa espiritual. Quero que você aprenda a viver ciente da minha presença. Não é só uma libertação por um dia, é viver em constante comunhão comigo. Mantenha seu coração limpo da amargura, cheio de fé e esperança. Enquanto você viver assim, então nenhum plano contra você vai funcionar. Quem te inveja, quem quer te ver cair, quem sonha com o seu fracasso, no fim das contas se enrolam, porque não conseguem entender como você ainda está firme. A questão é o que vive dentro de você. Eu sou o segredo da sua força e quero que você relaxe agora com a certeza de que nada foi em vão. O que eu te revelei não é para te assustar, mas para te acordar. O inimigo tentou estudar sua vida e viu que, sim, tem algo especial aí. E esse algo é o Espírito Santo. O meu próprio Espírito forte, firme e eterno. Então vá em frente, continua acreditando, continua servindo. Levanta a cabeça, eu já te protegi e vou continuar protegendo. E quando se sentir sozinho, lembra, sua casa ainda está sob o cuidado dos meus anjos. Eles não cansam, não piscam, não cochilam, eles vigiam, atentos a cada passo seu. E você, filho ou filha, foi chamado para viver com confiança. Hoje eu te mostrei o que acontece quando o inimigo tenta se aproximar sorrateiro. Amanhã será com você. Vou te mostrar o que acontece quando você age na minha presença. Milagres, transformação, renovação. Você não foi salvo só para estar seguro, mas para ser uma fonte de segurança para os outros. Sempre lembre, se o inimigo está de olho em você, é porque tem algo em você que o incomoda. E o que incomoda ele?
a minha presença. Então, celebre, cante, agradeça, reze. Você carrega algo celestial. Seu coração é o lugar onde meu espírito se manifesta, e sua vida é o altar onde eu habito. Não deixe isso, que nada te distraia de mim, porque a força da tua proteção vem da tua proximidade comigo. Agora, para fechar essa revelação, eu te abençoo. Levanta as mãos, onde quer que você esteja, e recebe de mim uma paz que o mundo não entende. Eu, o Senhor, teu Deus, te declaro paz. Onde tinha medo, que haja firmeza. Onde tinha dúvida, que haja coragem. Onde tinha confusão, que haja clareza. Nenhuma tentativa do inimigo vai te vencer. Eu renovo as tuas forças, reforço a proteção sobre tua casa e declaro que todos vão ver o bem que eu faço em você. Teu lar é meu, teu coração é meu. Tua vida é o mapa vivo da minha força. Vai, filho, filha, e vive essa verdade, e que minha bênção esteja contigo em cada passo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.